Saudações a todos, eu sou Fábio Gobara, diretor de sinistros da Decoval Seguros e este é o episódio 4 do Conexão Seguros. Conexão Seguros é uma iniciativa da Decoval para discutir temas que sejam importantes para a sociedade e para a economia. A ideia não é que a gente fique preso em papos de seguro e de resseguro, não é somente um âmbito de indústria. Estamos aqui para construir conhecimento e soluções de médio e longo prazo para o país. Hoje, especialmente, o nosso tema, episódio 4, macroeconomia e seguros. Antes de apresentar o nosso convidado, e já agradecendo aqui a presença dele, é um episódio particularmente especial porque é o primeiro convidado do Banco Decoval. Apresento a vocês aqui o Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco Decoval. E, Rafael, tema da maior importância para a maior parte do nosso público, que são os corretores. Corretores de seguro são os intermediários da contratação de seguros. Eles atuam muito proximamente da seguradora e a ideia é, na sua visão de macroeconomia, como economista-chefe do banco, que a gente ajude eles a enxergar as oportunidades para poder auxiliar os clientes deles nesse assessoramento. Quais são as soluções de seguros que vão estar disponíveis para os seus clientes. Então, de forma bastante ampla, que a gente já começa, como é que você descreve hoje o nosso cenário de macroeconomia? Quais são os indicadores que a gente deve estar acompanhando e que tipo de notícia deve chamar a nossa atenção dentro desse ambiente que eu imagino que está muito movimentado. Por favor, Rafael. Vamos lá. Primeiro eu agradeço o convite, Gobara, é um prazer falar com vocês, é um prazer falar com o público de seguros, é um público que eu não estou acostumado a falar, mas é sempre um prazer antes de desbravar um ambiente novo. Bom, falando sobre a macroeconomia, eu acho que mais do que trabalhar um indicador só, vale a gente olhar de uma forma mais ampla, porque a gente acredita que a gente está num momento particularmente importante do ciclo. E por que esse momento é particularmente importante? Porque a gente acha que a gente está num momento de inflexão de diversos indicadores econômicos. Quando a gente olha o primeiro semestre do ano, ou os últimos anos de forma geral, o que a gente viu na economia brasileira foi um crescimento econômico acima do esperado, especialmente depois que o governo Lula implementou diversos estímulos à demanda, e a gente também viu durante esse período uma inflação pressionada. Certo. A resposta do Banco Central foi uma alta de juros expressiva e isso caracterizou o primeiro semestre de 2025. Quando a gente olha o segundo semestre, nos parece que tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito internacional vai ter algumas diferenças. Eu citei agora as reações de política econômica no primeiro semestre, mas vamos lembrar que no ambiente internacional também houve alterações importantes. No primeiro semestre bastante conturbado, o nível de incerteza bastante alto, e a imposição de políticas econômicas diferentes daquelas que a gente tinha visto, pelo menos nos últimos muitos anos, com imposições de tarifas comerciais substanciais. O segundo semestre, a gente acredita que também no cenário internacional é diferente. Então, quais são os indicadores que a gente tem que ver? Não é um indicador ou outro, mas é analisar se a inflexão está acontecendo. Então, de um ciclo de crescimento econômico mais vigoroso com desemprego muito baixo, para um ciclo de crescimento econômico mais moderado e eventualmente até negativo em algum momento do segundo semestre. Uma inflação que no começo do ano muito pressionada, câmbio depreciou muito forte no final do ano passado e que no segundo semestre tem que confirmar se é uma inflação mais baixa. Um cenário internacional incerto, com posição de políticas contraditórias, vamos dizer, no primeiro semestre, e a materialização dessas políticas no segundo semestre, mas com um nível menor de incerteza, uma vez que você já está conhecendo a natureza do problema. Perfeito. Então, quando a gente olha o cenário econômico geral, eu acho que a importância agora é a gente confirmar que estamos na inflexão do ciclo. E, portanto, os indicadores de inflação, de atividade e etc., tem que mostrar que a gente está passando por esse processo e entrando nesse novo ambiente. Perfeito, perfeito. Uma pergunta, inclusive, que acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas aí que acompanham a gente. Nós estamos aí às vésperas de ano eleitoral. A gente está pensando que 2026, por conta de todo o cenário conturbado politicamente, a gente pode esperar que tipo de movimento nesses indicadores econômicos? Bom, a gente acha que 2026 já é um novo capítulo frente a esse que eu descrevi do segundo semestre. Por exemplo, na economia as coisas acontecem numa determinada ordem. Então, se a gente vai ver uma desaceleração da atividade econômica ao longo do segundo semestre, se a gente observar uma inflação mais benigna, porque o câmbio está mais apreciado, em torno de 5,40, 5,50, frente mais de R$ 6 no final do ano passado,
Qual é a segunda reação? Então, a primeira foi a gente ter uma inflação alta e uma atividade forte no começo do ano. Agora a gente tem uma atividade pior e uma inflação mais baixa. Qual que é a reação para 26? É o início da flexibilização monetária por parte do Banco Central. Então, num contexto mais geral, qual que é o ingrediente novo em 2026 frente a esse que eu descrevi no segundo semestre? É que 2026, diferente de 2025, que foi caracterizado por um período de alta de juros e juros estáveis, e portanto um freio bastante forte, 2026 a gente tem, na verdade, a ponta contrária. É um Banco Central que muito provavelmente vai tentar estimular a economia depois de ter desacelerado fortemente ao longo do segundo semestre desse ano. A dúvida que fica para o ano que vem, e essa ainda é muito difícil de tatear atualmente, é se o governo, no ano de eleição, gera estímulos de forma para que não ocorra ou que essa desaceleração que eu descrevi no segundo semestre seja revertida de forma mais rápida do que somente com a queda da taxa de juros. E aí a gente entraria num cenário que acho que vale a pena discutir apartado, que seria um cenário de risco, onde o governo acaba fazendo políticas populistas no ano eleitoral, com outras implicações. Não é o que a gente acredita que seja cenário base. Nosso cenário base é de que o governo ano que vem vai dar alguns estímulos. A gente até escreveu um relatório recentemente sobre alguns riscos altistas para o crescimento econômico em 26, mas nada que seja uma alteração estrutural do cenário, como, por exemplo, abandono de arcabouço, desrespeito às regras fiscais. Acho que isso, por enquanto, é muito difícil de colocar dentro do cenário base. Então, para concluir, o principal evento novo, o principal ingrediente novo de 2026 vai ser que a gente vai estar num novo momento do ciclo, que vai ser a inflexão dos juros, e a inflexão dos juros gera 9 meses ou 12 meses à frente a retomada da atividade econômica. Perfeito. Então, se o segundo semestre desse ano é um segundo semestre mais difícil da ótica da atividade econômica, que deve perdurar no começo de 2026, mais para o final do ano, próximo da eleição, os efeitos da queda da taxa de juros que o Banco Central deve realizar também começam a aparecer. Então, eu poderia dizer que a gente, no final de 26, vai estar no oposto do ciclo que a gente está atualmente. Na verdade, provavelmente vendo a desaceleração se tornando em aceleração da atividade novamente. Perfeito, perfeito. E quando a gente tem como tema macroeconomia, Rafael, e aí pensando aqui como pessoa física, como consumidor, inclusive como alguém que está aprendendo bastante sobre o tema, tá? Quando é seguros aqui a gente está super desenvolto, mas economia é um tema que eu conheço muito por alto. A gente está falando de um cenário desafiador, na verdade sempre desafiador, independentemente aí, acho que do momento do ano, mas pensando mais na vida prática, tanto das famílias quanto das empresas, né? Tenho para mim que toda vez que você tem essas movimentações aí dos índices importantes, né, e pontualmente Selic sempre é algo que está chamando a atenção, né? Aqui de novo, vendo como leigo, vendo como alguém distante do tema, a gente está com uma Selic aí, particularmente alta, né, que sim é resultado da política monetária nacional, mas pensando na vida prática das pessoas, como é que esse cenário macroeconômico impacta nas escolhas que as pessoas fazem, tanto em termos de consumo quanto em termos de investimento nas empresas? Bom, acho que aqui a gente tem que segregar entre as empresas e as famílias, os comportamentos são diferentes e eu vou contextualizar um pouco o que está acontecendo e o que deve acontecer na percepção das famílias e das empresas, fazendo paralelo com o ciclo. Eu comentei que a gente está na inflexão do ciclo, no momento onde as coisas começam a desacelerar e que a inflação parece que vai ser um pouco mais baixa. Então as famílias, no primeiro momento, já devem estar vendo isso. A parte da inflação mais volátil, como a parte de alimentos, que nos últimos anos pressionou muito, já começa a ter uma cara mais benigna. Só que o mercado de trabalho ainda está muito dinâmico. Só que num segundo momento, o que vai acontecer é que a gente vai conviver com uma inflação mais baixa, só que a atividade econômica mais fraca vai gerar um mercado de trabalho pior. Então, como que a gente faz o paralelo com o ciclo das famílias em relação à atividade econômica? O câmbio apreciou, o juro subiu, rapidamente o câmbio aprecia, porque você atrai mais capital, a inflação cai. O que as famílias estão vendo? Que a atividade ainda está forte, que o desemprego está baixo e a inflação está caindo. Então, o cenário está positivo. Num segundo momento, os juros não surte só o efeito na taxa de câmbio, ele gera o efeito na atividade econômica. Quando ele gera o efeito na atividade econômica e ela desacelera, o desemprego sobe. Aí as famílias que antes estavam surfando numa onda de uma atividade econômica forte e inflação mais baixa pela via do câmbio, passam a conviver agora com uma inflação mais baixa, só que eventualmente com o desemprego em alta.
Então, é difícil falar isso, mas traduzindo do economês para a prática, quando o Banco Central sobe a taxa de juros, o objetivo dele, em última instância, é subir a taxa de desemprego. Perfeito. Então, a gente vai ver esse processo acontecer. Eu tenho um ex-chefe que ele comenta que quando o Banco Central quer derrubar a inflação, a boa notícia é que está ruim. Né? Tá. Que é as coisas piorando que fazem o processo da inflação convergir. Então, a gente acha que as famílias que começam agora a surfar uma inflação mais baixa, num segundo momento, agora no segundo semestre, vão ver o mercado de trabalho se deteriorar. Entendi. Então, faz parte do ciclo. Da mesma forma que no final do ano que vem, quando os efeitos do corte de juros do começo de 26 surtirem efeitos, a gente vai estar na inflexão do processo. E as empresas? As empresas também têm os seus momentos do ciclo, elas também incorrem em efeitos diferentes do ciclo ao longo do tempo. Então, quando, por exemplo, a taxa de juros começa a subir, então a atividade está muito forte, está tudo bem, a receita das empresas está crescendo, o Banco Central fala, bom, preciso desacelerar as coisas para jogar a inflação para a meta, ele sobe a taxa de juros. Num primeiro momento, as empresas elas começam a ter problemas com o resultado financeiro, porque as dívidas no Brasil têm componente de CDI, então você tem uma problemática de que eventualmente quando o juros sobe você pode ser pego de calça curta. Então primeiro pega no resultado financeiro das empresas e tem uma deterioração dessa parte, mas a atividade econômica ainda está forte, porque o efeito dos juros não chegou no PIB, que é o que a gente está vivendo no primeiro semestre. Então as empresas ainda viram a receita, o faturamento relativamente ok, com crescimento da atividade econômica, desacelerando, óbvio, mas num segundo, e com juros em alta, pressionando o resultado financeiro, mas num segundo momento a situação das empresas também é ruim, porque elas começam a ver a desaceleração da receita simultaneamente a um custo financeiro muito alto, porque os juros ainda estão altos. Entendi. Então, nesse segundo momento do ciclo, a empresa é pressionada pelos dois fatores. No momento anterior, quando a atividade estava forte, que os juros ainda estavam baixos, eventualmente as empresas poderiam estar reclamando que o salário estava subindo. Então a problemática era essa, mas a receita subia e o resultado financeiro estava ok. Num segundo momento, você passa para a receita que ainda cresce, salário pressiona e resultado financeiro pressiona. Num terceiro momento, você começa a ter desaceleração da atividade econômica, só que os salários começam a cair. Então a empresa melhora o custo da ótica de salário, porque o desemprego subiu, fica com o resultado financeiro pressionado e receita pressionada. E no terceiro momento, final do ano que vem, a gente começa a ver provavelmente a inflexão do ciclo, como eu comentei. Então a vida das empresas e das famílias ao longo do ciclo passa por diversas situações. E no caso das famílias e das empresas, o segundo semestre é a parte mais árdua. Das famílias é aquela onde o desemprego começa a subir, e das empresas é quando a receita para de crescer e o resultado financeiro ainda pesa, porque os juros ainda estão muito altos. Então a gente acredita que esse é o contexto dos próximos trimestres. Entendi. Pensando inclusive, Rafael, muito importante a gente traçar essa diferença, justamente porque, né, uma coisa é como o cenário macroeconômico impacta a cada um de nós nas nossas casas, com os nossos núcleos familiares, e a outra é no âmbito que a gente atua profissionalmente. Pensando aqui na carteira de produtos da Daicoval Seguros, aqui estou fazendo uma parte mesmo, nós temos hoje como um produto forte, né, o Seguro Garantia. Seguro Garantia que ele é um tipo de produto que ele é destinado ao público corporate mesmo, né? É para empresas, muitas vezes para riscos de grande porte. Então veja, naquele tema ali da nova lei de licitações, o Seguro Garantia, ele é o único tipo de garantia que a administração pública vai admitir para contratações consideradas de grande vulto. Quando a gente fala de grande vulto, são contratações com valor acima de 200 milhões de reais. Acho que o grande ponto aqui, e aí eu queria ter uma visão sua. Seguro Garantia, ele é focado para empresas e de diversos segmentos. A gente está falando de um produto que ele é muito versátil. Então, ele é um produto que pode garantir o cumprimento de obrigações que sejam contratuais, pode garantir a participação de uma empresa numa licitação, né, num certame da administração pública, pode-se inclusive garantir em processos judiciais, processos de arbitragem. Foco em empresas, a gente pode dizer que alguns tipos de segmento de atividade podem ter um impacto mais nocivo agora para os próximos meses, né? E se sim, quais seriam esses segmentos para a gente estar mais atento, pensando novamente em oportunidade de negócio? Bom, se a gente fosse lá em termos setoriais,
a gente acredita que o pior setor dos próximos trimestres, de forma geral, falando em grandes categorias, é a indústria. Historicamente, ela é a que responde de forma mais acentuada e mais rápida a elevações da taxa de juros. Certo. Então, quando a gente faz esse paralelo, isso deve pegar mais fortemente no segundo semestre, enquanto os serviços, ele vem mais a reboque de uma redução de crédito e acaba desacelerando um pouco mais à frente. E indústria tem uma particularidade importante do segundo semestre desse ano e do começo do ano que vem, que diz respeito ao cenário internacional. Se a gente for olhar a tarifação imposta pelo governo Trump ao Brasil, pega alguns setores industriais importantes. Você, obviamente, não isentou alguns bens mais básicos, né, como café, mas a despeito de café ser importante, etc., o que a gente encontrou nos nossos estudos é que os impactos mais nocivos, ou o setor mais impactado, vai ser os bens de consumo duráveis, produzidos no Brasil, que quase a totalidade não foram isentos na exportação para Estados Unidos. Então, quando a gente olha tanto de uma ótica macroeconômica, do impacto em juros, da característica da desaceleração que a gente tem visto e os fatores internacionais que dizem respeito à tarifação, o setor que a gente está mais preocupado e que acredita que a desaceleração é mais intensa é na indústria. Isso falando do segundo semestre. Para 2026, aí acho que a maior preocupação passa a ser serviços, de novo dentro dessa ótica que eu comentei, que o ciclo tem determinados momentos. Então a desaceleração ela começa para o setor industrial, depois ela passa para serviços. Qual é a grande ressalva, né? Acho que as tarifas ainda não estão definidas, né? Então a gente pode ter reviravolta nesse tema, e tendo reviravolta nesse tema, obviamente que tem que repensar isso que eu comentei. Só para dar um impacto, para a gente ter ideia, o impacto das tarifas no crescimento brasileiro ele não é tão relevante da ótica macroeconômica. Então, quando a gente conversa aqui em termos de crescimento de PIB, isso não fez a gente revisar nosso crescimento de PIB, porque a estimação ela é muito pequena, é 0,13% a menos. Então, fica muito baixo dentro de uma estimação de PIB de 12 meses. Agora, quando a gente olha setorialmente, aí os impactos são relevantes. Então, eu tendo a achar que o setor que mais preocupa é a indústria, pelos impactos que a gente já conhece e pela incerteza dos impactos do futuro. Entendido. E agora pensando na outra face da moeda, né? Então, se existe o setor, se hoje a gente deveria estar atento para o setor de indústria como um possível impactado negativamente por esse momento, você enxerga algum mercado, algum tipo de atividade que poderia se beneficiar do atual momento? Sem dúvida. Nos cenários de desaceleração, normalmente o que acontece, obviamente que todo mundo perde, porque é uma desaceleração geral da economia, então é muito difícil você falar em vencedores absolutos de um processo geral de desaceleração, mas tem os vencedores relativos. Porque a gente tem que continuar na vida, né? A vida continua, então, dentre as possibilidades, eu tenho que escolher aquelas que são as melhores em determinado momento. Exatamente. E no relativo, normalmente, quem se dá melhor são as empresas, nesse caso de desaceleração com desemprego em alta, são as empresas de alto padrão. Porque a resiliência do consumo de alto padrão, ela é muito maior do que a resiliência do baixo padrão. Então, quando você tem desacelerações mais acentuadas da atividade econômica, normalmente as marcas de alto padrão conseguem manter as vendas por diversas razões, né? Alta renda é menos exposto ao mercado de trabalho, tem mais patrimônio, tem outro tipo de relação com o consumo de muito menos bem básicos, né? Então, em momentos de desaceleração, uma segregação que a gente pode fazer é essa. E a outra, que é muito curiosa, é justamente o outro extremo. É quando você vê um melhor desempenho de marcas de menor padrão, porque as pessoas fazem o downgrade do processo. Então, na verdade, o que você tem que fazer na desaceleração é não se expor ao meio, porque o meio fica esvaziado. Os ricos continuam ricos no processo de desaceleração e a classe média acaba sendo achatada para uma renda menor ou para o desemprego, alguma coisa nesse sentido, que tem implicações no padrão de consumo. Então, o cara não vai deixar de comprar o sabonete, mas fazer aqui uma brincadeira com o Delfim Neto, que falava lá atrás que a empregada doméstica passou a usar Dove, né? E, na verdade, quando você tem a desaceleração, o que acontece é o inverso.
né? Certo. Você passa a fazer um downgrade do produto, um downgrade da marca. Né? Então, na desaceleração, eu preferiria estar nos extremos e não estar exposto a um consumo do meio, vamos dizer assim. Entendi. Inclusive, essa observação é importante, Rafael, pensando, né, também como consumidor e também como alguém que às vezes tem que fazer algumas escolhas, né, quando vai no mercado, quando eventualmente vai pensar ali numa distração no final de semana. Esse tipo de opção, e aqui eu acho que não é necessariamente uma visão técnica, mas pode trazer uma visão pessoal mesmo, mas o meu ponto a gente fala bastante de inflação, a gente fala bastante de preços que sobem, que preocupam e fazem com que esse movimento faz com que as pessoas repensem suas escolhas. Da forma como os indicadores econômicos se comportam, uma dúvida pessoal minha, esse momento de escolha, desse downgrade de escolha, né, ele pode vir a enfrentar, pode ser que aconteça em algum momento em que essas pessoas podem novamente voltar para aquele padrão de consumo anterior. O que eu quero dizer? A gente fala bastante de inflação que sobe, preço que sobe, mas dadas certas condições, é possível que os preços voltem a cair para o consumidor? Não, quando a gente trabalha e fala em inflação ou em queda da inflação, isso é curioso, a gente não está falando em queda do nível de preços, a gente está falando em queda do ritmo em que eles sobem. Perfeito. Então, obviamente que a gente pode ter queda de alguns preços em alguns momentos pontuais, mas a inflação, quando a gente fala uma inflação menor, não é que os preços são menores, é de que eles vão subir menos no futuro ou uma taxa menor do que a que tem hoje. Eu estava falando de quedas pontuais, então, por exemplo, ano passado a gente viu um aumento de preço muito expressivo de carnes vermelhas. Nesse ano a gente tem visto a devolução desse processo. Então tem uma queda de um preço específico, mas quando a gente olha no agregado, a inflação como um todo não está caindo. Então alguns preços podem cair, né? Assim como a inflação pode estar super baixa, alguns preços podem subir 40%, 50%. Né? Então, por exemplo, a gente tem um IPCA que esse ano vai rodar 5%, mas a gente pode falar de alguns produtos que subiram muito mais, café, azeite, claro, etc. Né? Da mesma forma que também você tem alguns produtos que caem de preço. Né? Então, acho que é bom diferenciar esses dois processos. Quando a gente fala de inflação mais baixa, é que ela vai subir num ritmo menor. Tá? E aí, fazendo vínculo com o Banco Central, lembrar que nosso Banco Central tem como meta a ser perseguida uma inflação de 3%. Então, o que a gente está falando, em última instância, é que na média os preços têm que subir 3%. E esses 3% é perante o IPCA, que é uma cesta de consumo média, né? Que não é a minha cesta, não é a sua cesta. Né? Então, às vezes, a gente não vê esse número na prática, mas muito por conta das nossas particularidades de consumo. Né? A gente consome mais um item, menos um item, tem um monte de item aqui no IPCA que a gente não consome. Até outro dia, por exemplo, na cesta do IPCA tinha CDs e DVDs. Né? Esse com certeza a gente não consome. Né? Então, há algum tempo talvez, né? No passado talvez fosse verdade, mas hoje não. Então a inflação tem essa característica, né? Alguns preços podem cair, mas quando a gente fala de queda da inflação, não é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de queda da inflação, o que a gente está falando é de desaceleração da alta de preços. Perfeito. E é isso que o Banco Central busca. O mandato dele é que os preços subam 3% ao ano. Perfeito. Voltando para o tema empresas, Rafael, e aqui de novo, né? Estou me valendo de uma notícia ou de notícias aí que foram bastante comentadas nos últimos tempos e aquela grande preocupação com o tal do tarifaço do governo americano sobre produtos brasileiros. Sem entrar em qualquer tipo de juízo aqui necessariamente sobre, né? Se é justo ou se não é justo, se é devido ou não devido, o ponto a gente já pode dizer se esse impacto mais imediato desse tarifaço ele foi acima ou abaixo daquilo que se esperava, porque teve bastante alvoroço em torno do tema. Né? Quer dizer, a nós aqui na vida prática cabe nos ajustarmos. Podemos dizer se correspondeu à expectativa, o impacto que está tendo? Bom, acho que aqui a gente tem que segregar em dois horizontes. Um é analisar se as tarifas já surtiram impacto na economia americana, nos indicadores americanos, e a resposta para isso é parcialmente. Tá? Então, por exemplo, aqui no Daicoval a gente criou uma metodologia que a gente consegue consultar a receita tarifária dos Estados Unidos diariamente no Tesouro. E saltou de 3% para 10%. Então, está sendo receitado, o Tesouro americano está recebendo dinheiro de todos os países, não dá para saber exatamente quem são os pagadores.
Quando a gente olha os dados de economia, então não de receita do tesouro, então estou dizendo inflação, emprego, etc., tem alguns sinais, mas são sinais muito incipientes. Então na inflação, por exemplo, a gente consegue ver alguns itens esportivos subindo 5%, 6% ao mês, o que não faz muito sentido para Estados Unidos. Mas são itens muito pontuais. Quando a gente afasta a lupa, é difícil ver. Então você precisa procurar a agulha no palheiro para achar, mas você acha, né? Em atividade econômica, mesma coisa. A gente vê nos dados de expectativas os impactos já se materializaram. Então tem umas pesquisas que perguntam para os gerentes das empresas industriais o que você espera para os custos no futuro, o que você espera para a inflação no futuro. E nessas pesquisas já mostra que os agentes esperam menos atividade econômica e mais choque de custos, né? Mas quando a gente olha, que nem comentei, a inflação e os dados de atividade, ainda não são muito claros os impactos. Por que eu estou falando isso antes de chegar no Brasil? Porque se os impactos tarifários fossem muito nocivos para a economia americana, qual que é o estímulo que o Trump teria? Em não fazer mais. Claro. Mas se os impactos estão sendo diminutos, a gente sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha de será que ele vai testar o limite? Bom, se 10% não gerou nada nocivo e eu estou receitando, não, vou para 15%, vou para 20%, vou para 30%. Né? Sim. Então, contextualizando, a gente não tem visto grandes impactos, ainda que consiga, quando a gente olha bem na lupa, achar algum impacto. Então, tem impacto, mas parece que lá tem sido menor. Qual é a problemática? Gera um incentivo para o Trump continuar com determinadas políticas. Passando para o Brasil, isso já se materializou nos dados brasileiros? Não conseguimos notar nada, por enquanto, olhando os dados oficiais. O que a gente consegue ver, por exemplo, dados mais de alta frequência, de movimentação em portos, esse tipo de coisa, que pode ter tido uma antecipação de exportações para evitar as tarifas. Mas a gente ainda não consegue, por exemplo, nem dentro da inflação, nem dentro dos dados de atividade econômica, falar, não, essa variação aconteceu derivado desse processo. Vale lembrar que para as empresas, por exemplo, a imposição das tarifas faz muito pouco tempo que está válida, né? Não faz nem um mês que completou a imposição. Então a gente não tem nem dados fechados ainda de faturamento, de nada. Então, por enquanto está muito no anedótico, de notícia, das empresas reclamando, do governo fazendo os estudos, calculando os impactos, como a gente fez, mas sem impactos muito claro para o Brasil. Acho que a gente vai ver isso se materializar ao longo dos próximos meses. O impacto que eu citei de 0,13% no PIB é ao longo de 12 meses. Então isso vai acontecendo ao longo do tempo. Vamos imaginar também que, eventualmente, o comprador americano no curto prazo também não consiga substituir. Então também é arque com o custo. Então, no final das contas, é um processo de renegociação que acontece ao longo do tempo. Perfeito. Então acho que tem essa cronologia. Eu falo, na economia é sempre o ciclo. Tem que seguir a ordem cronológica dos fatos. Perfeito, perfeito. Pensando também, Rafael, que é quase uma arte aqui no Brasil nós sermos resilientes. Nós somos um case de adaptabilidade que deve de fato ser estudado. Quais seriam passos estratégicos, talvez? Como é que as empresas daqui poderiam se preparar para eventuais impactos nocivos desse tipo de política, e não necessariamente restrito ao aspecto de tarifaço, né? Mas pensando naquilo que a gente já está enxergando para impacto de médio prazo, toda a variação cíclica que você estava explicando para a gente agora há pouco, como é que as empresas podem se aprontar, quer dizer, como é que deve ser a estratégia delas para enfrentarem esses momentos aí de evolução e involução cíclica. Bom, eu acho que mais do que conjunturalmente, que foi os comentários que eu fiz nas perguntas anteriores de inflexão do ciclo, a gente está vendo uma inflexão maior, que é a inflexão do processo de globalização. Então, as tarifas, elas são só mais um episódio de um processo que já vem acontecendo há algum tempo. A pandemia foi um outro episódio que, vamos dizer, explicitou a problemática de você ter exposições muito concentradas em determinado país. Então, se na pandemia o risco era que você tinha uma exposição muito alta à China, hoje a gente pode falar que o risco é ter uma exposição muito alta aos Estados Unidos. Verdade. Né? Então, na verdade, se a gente for tomar como lição, eu acho que o cenário mostra pra gente que as empresas têm que aproveitar da vantagem competitiva histórica do Brasil de ser um país
com facilidade de negociar com diversos lados. Historicamente, não preciso lembrar aqui vários episódios, mas onde a gente sempre ficou em cima do muro em questões super importantes históricas. E acho que o Brasil, se conseguir politicamente seguir por esse caminho, onde não tome lado em grandes questões, é importante, porque nos próximos anos a gente vai ter uma diferença dos últimos 20, 30, 40 anos, que é justamente um mundo onde a diversificação vai ser super relevante. Porque você não quer estar exposto a políticas protecionistas de um determinado lugar, questões políticas, questões geopolíticas. Então, eu acho que pensando nos próximos anos, esse é um processo que veio para ficar e a gente tem vários sinais nessa direção. No âmbito mais financeiro, só para a gente ter ideia, as coisas elas parecem não mudar quando a gente olha no dia a dia, mas quando a gente olha numa ótica de longo prazo, as coisas mudam bastante. 15 anos atrás, as reservas internacionais em yuan eram zero. As reservas internacionais hoje em yuan são 5%. Então, as coisas não mudam até mudarem, né? Se a gente continuar nesse ritmo, daqui 20, 30 anos vai ser 10, 15, 20%. Então, eu acho que essa é uma característica. E ainda não tinha os choques que eu citei, não tinha tido pandemia, não tinha tido tarifaço. Então, quando a gente olha globalmente a economia, eu acho que uma empresa que planeja estar aí no longo prazo, ela tem que estar preparada para um mundo onde a globalização ela já não é mais o mote principal. Que a gente vai ter vários processos onde vai ser necessário você navegar com parceiros diferentes e não estar exposto de forma significativa a nenhum tipo desses riscos. Perfeito. Eu tenho um consultor de geopolítica que eu acompanho, ele fala, nos últimos 40 anos as empresas não precisavam de ninguém de geopolítica nos boards, mas que hoje em dia ele está ganhando muito dinheiro. Sem dúvida. Porque todo mundo quer ouvir o que ele tem para dizer, porque agora um risco que não existia é um dos riscos mais aparentes que tem. Sem dúvida, sem dúvida. E nesse momento, inclusive, dessas discussões relacionadas sim ao tarifaço, mas de novo, né, que extrapolam esse campo meramente aí, Estados Unidos versus Brasil, eu li algumas visões de economistas e lembrei bastante das minhas aulas de ciências sociais, quando eu estava no colégio ainda, que uma das grandes questões a se resolver no Brasil era a não especialização, a não evolução da sua própria indústria. Qual que era o ponto? Se as exportações para os Estados Unidos elas ficam muito restritas, elas estão desincentivadas, a solução poderia ser exportar para outros países. Na visão desses economistas, eu queria saber até que ponto que você entende que isso é fato, né? Na visão dos economistas que eu li, não é tão simples assim, até porque as demandas de país para país são distintas. E talvez o caminho fosse, e agora é fácil falar, né, porque a gente funciona como engenheiro de obra pronta, mas o caminho fosse há alguns anos, e aí você disse 15 anos atrás, parece que é muito tempo, mas é anteontem, né, nessa visão de macroeconomia. O caminho fosse lá atrás, nós temos feito um investimento mais pesado aqui na nossa capacidade de processar matérias-primas, né, nas nossas indústrias, no sentido de nos tornarmos não só, da gente evoluir daquela etapa de exportadores de commodities para exportadores de produtos beneficiados, né? Até que ponto você entende que isso é fato? Até que ponto isso pode ser uma verdade? Eu acho que o caminho para o desenvolvimento é agregar mais valor à produção, como você descreveu. Acho que a discussão que a gente tem, e aí eu falo a gente como economista, é como você faz esse processo acontecer, né? Então, no Brasil, acho que a gente pode olhar que no debate público tem duas grandes vertentes. Uma vertente que acredita que o desenvolvimento e esse processo vai acontecer pela via privada. Então, por exemplo, basta a gente lembrar que, por exemplo, no governo passado houve diversas iniciativas de privatização, concessão, etc., visando a maior eficiência do setor privado. Então, esse é um campo que acha que o desenvolvimento, que esse processo que você descreveu, acontece quando você solta, libera a iniciativa privada para fazer esse processo. E tem um outro campo que acredita que, na verdade, existe a necessidade de uma indução do Estado para fazer esse desenvolvimento acontecer. Então, acho que é uma outra discussão, o governo atualmente está mais nesse sentido.
Aí qual é a minha opinião? Porque eu também não vou ficar aqui em cima do muro, eu acho que o caminho é o caminho do meio. Fundamentalmente é o tipo de assunto que a gente tem que trazer com mais frequência para debater aqui no âmbito da seguradora. Então, novamente, é uma grande satisfação te receber. Eu, particularmente, saio bem melhor informado sobre o aspecto de macroeconomia. E estou dando por encerrado já o nosso episódio 4. Não esqueçam de seguir sempre a Decoval Seguros nas redes sociais, @Decoval Seguros. E nos vemos numa próxima. Muito obrigado. Até logo.